Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos, lição 12, a mordomia do cuidado da terra. Estamos estudando mordomia cristã e a lição de número 12 aborda especificamente sobre a mordomia com o cuidado da terra. Bem, em primeiro lugar, nós podemos observar no comentário da lição que o pastor, o comentarista, ele aborda sobre o homem foi criado para ser mordomo. O tópico 1 da primeira parte, o mordomo da terra. Bem, a administração do planeta e também a administração dos recursos naturais, Deus colocou nas mãos do homem para a sua sobrevivência. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com a estrutura espiritual, mental e física. Por isso, o homem tem condições, através dessa estrutura que Deus lhe deu, de ser um administrador de todo o planeta, bem como seus ecossistemas. Nós podemos observar que isso faz parte, do programa de Deus para a Terra. Deus queria que fosse um ambiente de paz, de harmonia, enfim. Por isso Deus criou o homem com essa estrutura para ser o mordomo da Terra. A Terra também ela foi criada de forma habitável. É o que nós observamos no item 2 da primeira parte. A Terra é habitável. Deus ele é o Criador de todas as coisas. A fé cristã entende que Deus, pelas Escrituras, que Deus é o Criador de todas as coisas. A Terra não é produto, portanto, de evolução. A Terra é produto da criação de Deus. E segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, Deus ele criou todas as coisas por sua vontade e para a sua glória. Apocalipse 4, versículo 11. Em Isaías 45, 18, a Bíblia diz que Deus criou os céus, Deus formou a terra, Deus não a criou vazia, mas Deus a criou para que fosse habitada. Então a terra foi criada por Deus de forma habitável. O homem não foi feito como os anjos, com natureza espiritual, mas com uma estrutura física. Embora o homem tenha um elemento espiritual, mas o homem também tem uma dimensão física. Essa dimensão física faz com que o homem tenha necessidades. O homem tem necessidade de reprodução, de alimentação, de habitação, de repouso, além também de criatividade. Deus, então, criou a terra exatamente com as condições ideais para que o homem pudesse viver nela. Deus, então, criou a terra de forma habitável. A segunda parte do comentário da nossa lição, ela tem como título Deus concedeu a terra aos homens. A terra ela é propriedade de Deus. No Salmo 24, versículo 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Existem pessoas que, por desconsiderar as Escrituras, veem a terra somente do modo naturalista, que a terra é simplesmente produto de evolução. A terra seria, então, nesse caso, produto de um acaso cego, É a visão que muitas pessoas têm sobre a origem da terra, sobre a origem do universo, sobre a origem dos ecossistemas de uma forma geral. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, a revelação divina das Escrituras, nós não cremos assim. Tudo pertence a Deus. Jó 41, versículo 11 diz: Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deuteronômio 10, 14 está escrito: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, diversos textos bíblicos nos mostram então que a terra ela é propriedade de Deus. Em segundo lugar, no comentário, na segunda parte, é abordado o subtítulo A Natureza, uma dádiva da graça de Deus. Além de Deus ser o Criador de todas as coisas e a terra pertencer a Deus, mas a Bíblia nos mostra que a natureza é uma dádiva de Deus. Em Atos 17, 25, a Bíblia diz que é Deus quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, Deus, ele, além de criar todas as coisas, de criar o ser humano, Deus também concede os elementos para a sobrevivência humana na terra. Deus concede através da natureza o ar, a água, o sol, a chuva,
a germinação das plantas, os frutos, os alimentos, tudo que é necessário para a sobrevivência do planeta, Deus concede através da natureza. Esse consentimento de Deus, ou essas dádivas de Deus, com esses elementos que eu acabei de citar para a sobrevivência humana através da natureza, é produto então das dádivas de Deus, são presentes de Deus. Mateus 5,45, Jesus disse: porque faz que o seu sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, a natureza ela é dádiva da graça de Deus. Através das Escrituras, nós percebemos a chamada graça comum. A graça comum ela se manifesta a todos os homens. Há a graça especial, que é aquela que se manifesta para a salvação, e há a graça comum. É através da graça comum que Deus derrama muitas bênçãos sobre os homens, sobre os filhos dos homens, sejam justos ou injustos. Existem muitas pessoas que, desconhecendo isto, não atribuem isso ao Criador. Veem a terra como a mãe natureza, e ao invés de seguirem o Criador e agradecerem ao Criador, veem apenas a natureza como um Deus. Isso foge ao ensino das Escrituras. Deus ele poderia simplesmente gerir a terra pelo seu poder. Deus também poderia ter conferido aos anjos essa autoridade e esse ofício, mas Deus não o fez. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o dotou de uma capacidade para que o homem pudesse então gerir as coisas da natureza. E Deus então, de forma graciosa, entregou a natureza então nas mãos do homem. O homem então tem a missão de governar a terra. E entra o ponto 3. Deus ele é soberano, Deus ele criou todas as coisas, né? Deus tem o direito sobre todas as coisas por criação, mas pela sua dádiva Deus entregou a missão de governar a terra ao homem. A Bíblia nos mostra isso em Gênesis 1:26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. No Salmo 115:16 está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então nós temos vários textos na Bíblia que mostram que a terra, embora sendo criada por Deus e sendo propriedade de Deus, Deus deu a terra para os filhos dos homens governar. Bem, a terceira parte então do comentário da nossa lição, o comentarista ele aborda acerca do homem e sua relação com a terra. Nós observamos que como era a terra antes do homem. No capítulo 2 de Gênesis 2:5, a Bíblia diz que Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Em Gênesis 2:6, a Bíblia diz que uma vez que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Mas depois da criação do homem, Gênesis 2:7 e 8, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Em Gênesis 2:9, a Bíblia diz que Deus então colocou o homem ali para cuidar, para lavrar a terra. Portanto, a terra, depois da criação do homem, ela foi dada então ao homem. Nós observamos que a terra ela está sob o efeito da maldição depois do pecado. Devido ao estado de pecaminosidade, estado de depravação total, a terra ela também foi afetada pelo pecado. O homem não obedeceu às ordens de Deus. E Gênesis 3:17, a Bíblia nos mostra que a terra passou então a ser maldita como efeito do juízo de Deus. O ambiente então que era tão agradável ali no Jardim do Éden, tornou-se um ambiente tão hostil e desafiador para a sobrevivência do homem. De forma que nós observamos hoje que há muitas vezes desarmonia também na esfera da natureza. Francis Schaeffer, ele disse que o pecado, ele afetou o homem e as coisas criadas por Deus em pelo menos 4 áreas. Francis Schaeffer disse que a queda do homem, por causa do pecado, atingiu a realidade criada em pelo menos 4 áreas. A área na relação do homem com Deus, na totalidade da vida do indivíduo, o homem interior e exterior, também nas relações interpessoais
e nas relações do homem com a natureza. Então, uma das áreas, segundo Francis Schaeffer, conforme as Escrituras, que foi afetada pelo pecado, é a relação do homem com a natureza. E nós observamos isto, tanto no livro de Gênesis e ao longo das Escrituras, e também hoje na vida prática. Nós observamos, por exemplo, que existem secas, enchentes, áreas desérticas, regiões com climas tão severos como nos polos, por exemplo, onde não há condições de produção de alimentos agrícolas, enfim, a questão do clima, né? O pecado do homem abriu espaço para a ação do diabo e ele continua a agir no planeta. Nós observamos isso em Jó 1, versículos 6 e 7. Então a terra está sob os efeitos do pecado. A natureza e o mundo que nós estamos vivendo está sob o efeito do pecado, que atingiu a relação do homem então com a natureza. A quarta parte do nosso comentário da lição então aborda sobre a mordomia do homem com o meio ambiente. O homem, ele, então, sendo colocado por Deus no planeta Terra e vivendo sobre os efeitos do pecado, de início o homem tinha muitos recursos à sua disposição. Mas depois, o que aconteceu? O homem passou a utilizar o que necessitava através da troca direta, mercadoria por mercadoria, essa é a história da economia. Depois o homem passou algum tempo, surgiu a mercadoria moeda, como o sal, o gado, né? É de sal que vem a palavra salário. E depois, com o surgimento dos metais, surgiram também as moedas de metal, que inclusive facilitaram as trocas. A Bíblia nos mostra inclusive isto. Finalmente surgiu o papel moeda, depois surgiu os bancos, que facilitou a vida das pessoas. Mas o que foi que aconteceu? Como a população ela foi aumentando, nós tivemos então o homem procurando mais mercadorias. Com o aumento da população e a procura de mais mercadorias, vieram então as fábricas, vieram as indústrias, e tivemos em 1760 e 1830 a chamada Revolução Industrial. As fábricas e as indústrias passaram então a produzir em excesso, e o comércio internacional surgiu. A economia então, que antes era artesanal e rural, passou a ser industrial e expandiu-se para o comércio internacional. Muitos bens, mais empregos surgiram, mas o que foi que aconteceu? Tivemos então o efeito colateral. Os processos industriais quase sempre poluíram o meio ambiente, as águas, o solo, o ar, causando doenças e enfermidades, com sérios prejuízos à qualidade humana na terra. Bem, aí entra então a restauração da terra. O plano então de Deus foi transtornado pelo pecado. Deus permitiu que o homem, usando o seu livre-arbítrio, usasse também o mal, desobedecendo a sua voz. As consequências disso foram desastrosas, mas Deus está trabalhando para restabelecer as ordens de todas as coisas através de seu Filho Jesus Cristo. Nós observamos isso ao longo então das Escrituras. Mas esse processo de restauração de todas as coisas, inclusive descrito na carta aos Romanos no capítulo 8, ele está se processando. Mas enquanto isto, Deus colocou o ser humano como administrador aqui na terra. É aí que entra então a mordomia do cristão, a mordomia da terra. Nós observamos então um texto interessante no Antigo Testamento relacionado a essa questão. É um texto que está em Gênesis 21, 33. A Bíblia diz: plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Abraão plantou um pequeno bosque. Ele tinha cerca de 100 anos de idade. Quando Isaac nasceu, por ocasião da passagem dele por Berseba, ele era bem mais velho ainda. E mesmo em idade avançada, ele plantou um bosque de árvores. Então é a ecologia. Ele tinha visão para o futuro, por isso ele plantou um bosque. Você imagine como era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden eram as condições perfeitas e ideais criadas por Deus. Nós observamos também, eu estou falando sobre alguns textos que podem nos remeter a uma ecologia, uma visão cristã da ecologia. A Bíblia diz, em Êxodo 23, 11, que no 7º ano deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, a preocupação de Deus com o homem e a terra
já é demonstrada em Êxodo 23 e o versículo 11. Essa preocupação também, ela é relatada em Êxodo 23, 29. Deus queria que a terra fosse equilibrada. Por isso, então, o texto diz: não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra se não transforme em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Êxodo 23, 29. É um outro texto ecológico da Bíblia, das Escrituras. Em Deuteronômio 23, 13, nós temos um outro texto bíblico que mostra princípios de ecologia. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar, e quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos. Ou seja, Deus ensinando higiene para o seu povo, para que a natureza não fosse destruída. Eles tinham que ter uma pá, e quando defecassem e quando deveria cavar, colocar os excrementos ali. Era o cuidado de Deus com a higiene para que a terra não fosse então prejudicada. Ou seja, a questão da ecologia. Salmo 104, 30, a Bíblia diz: envias o teu espírito e novos seres são cortados para manter essa terra sempre cheia de vida. Ou seja, a natureza ela tem capacidade renovadora. Deus já criou a natureza com a capacidade de renovar. É o que nós vemos em Salmo 104 e o versículo 30. Portanto, nós devemos rejeitar as ideias panteístas. Existem pessoas que partem para uma ideia não bíblica de panteísmo, de que Deus e a natureza são a mesma coisa. A Bíblia não nos mostra assim. Deus é um ser distinto da natureza, independente da natureza, soberano sobre a natureza. Não devemos confundir e fazer da natureza um Deus, mas ver a natureza conforme a Bíblia nos apresenta, como criada por Deus e com um propósito para que possa servir através da graça comum ao homem aqui na terra e abençoar a vida do homem aqui na terra, mesmo sob os efeitos do pecado. Então, a função do homem em relação como mordomo das coisas criadas, como mordomo da terra, o homem deve cuidar bem da terra. O homem deve não poluir a natureza, não jogar lixo nos rios, não deteriorar aquilo que foi criado por Deus. E aí cabe uma pergunta e você pode fazer na sua classe de escola dominical. Que cuidados os alunos têm com a terra, com a natureza? Que cuidado eles têm em sua casa para que aquilo que foi criado por Deus não seja destruído? Seria inclusive um contrassenso um cristão dizer que ama a Deus e que adora a Deus, mas que destrói as coisas que foram criadas por Deus, que é a natureza. Portanto, concluindo, prezado professor de escola dominical, que você possa então atentar para os textos bíblicos que estão baseados na lição e fazer um comentário abordando os tópicos da lição, mostrando a terra como criada por Deus, mostrando a dádiva de Deus através da graça comum, mostrando os propósitos para os quais Deus criou a terra e colocou o homem com a capacidade de administrar então aqui a terra, Deus deu aos filhos dos homens, e mostrar então os efeitos do pecado sobre a terra e o papel do homem, embora vivendo numa terra sob os efeitos do pecado, como mordomo. Deve levar isso também para as questões práticas e, inclusive, promover na classe um debate bem rápido sobre quais as principais medidas que se pode tomar para a igreja ou aquela classe específica de escola dominical contribuir com o meio ambiente. Portanto, que Deus abençoe a todos, que possamos então realçar as verdades desta lição no próximo domingo em nossas classes, a mordomia do cuidado com a terra. Que Deus abençoe a todos.